Vamos começar. Hoje tem poucas coisas. Vou aproveitar esse tempo para a gente falar mais sobre o personagem. Então, bom dia. Vamos falar hoje sobre propagandas, né? A narrativa de propagandas. Propaganda também é uma forma de contar história. E é também, assim, uma das pernas, né? Uma das possibilidades de escrita, de quem quer trabalhar com a escrita. Tem muitas possibilidades de escrita, mas a propaganda, você também pode ser um escritor de propaganda. Então, a gente vai começar aqui. Afinal de contas, vocês sabem o que é uma propaganda? Juliana ou Vitória? O que é uma propaganda? Eu acho que a propaganda é, vamos dizer, um vídeo para poder mostrar ou anunciar algum produto. Isso. Também. Mas ela tem um objetivo específico, tá? As histórias que a gente aprendeu, que a gente estudou aqui, a gente percebeu que a história tinha um objetivo, né? E qual é o objetivo da nossa história? Qual é o objetivo de ler, de ouvir ou de assistir uma história? O que a gente ganha ou que perde com isso? Juliana, você está na sala? Você tá com o microfone funcionando? Tô na sala sim, tia. Oi. Juliana, a gente começou a falar sobre a importância da história, né? Desde o início a gente fala sobre a importância da história. Qual é a importância da propaganda na nossa vida? Você imagina? É importante, não é? Poderia acabar? O que você acha? Você... Eu não sei muito. Mas Eu não... você já viu uma propaganda querendo ou não, a gente acaba assistindo. É no Instagram, é na televisão, alguma propaganda, você já viu? Você olhou assim? Que legal, que interessante. Alguma coisa te chamou a atenção na propaganda? Eu não sei. Nenhuma propaganda? Ou você não percebeu que você está tão assim no automático que você nem percebe? Você entra no YouTube, aí você entra no clique e logo entra uma propaganda, não entra? Entra. Entra, né? Você já percebeu alguma que te fez parar para assistir ou você sempre pula? Sim, às vezes eu fico assistindo porque às vezes é jogo, aplicativo, várias coisas assim, mas às vezes fica chato porque passa muitas e muitas vezes. Aí começa a ficar chato. Acho que agora está passando. Antigamente não tinha, né? Era meio liberado o YouTube. Depois tinha um ou outro, você conseguia pular. Agora eu estou sentindo que a propaganda está ficando mais fixa, né? Pelo menos quando eu boto assim no link, ela fica mais tempo lá no meu. Ela demora a mostrar aquele link que eu posso pular. É isso, gente. A propaganda existe e sempre existiu. A função da propaganda, como eu disse, que é de apresentar um produto, mas também de te convencer a comprar esse produto. Então, às vezes, assim, tem propaganda que a gente realmente não percebe porque não está no nosso. Não é, a gente não é vamos dizer assim, não somos usuários, não somos o perfil dos compradores dele, né? Eles sempre buscam fazer algum produto, alguma propaganda que tenha mais ou menos o perfil da sua clientela. Então, quando não nos chama muita atenção, é porque aquilo ali realmente não tem muito a ver com o nosso interesse e a gente não é o público-alvo. Mas quando nós somos o público-alvo, geralmente a gente para perceber alguma coisa da propaganda. Então, hoje sempre, né? Vamos dizer assim, que começou essa comercialização, de alguma forma a gente tinha que fazer com que as pessoas tomassem conhecimento daquele produto. E as primeiras propagandas eram muito engraçadas que elas faziam piada, viravam bordão. Na minha época tinha bonita camisa, Fernandinha. Não é da época de vocês, não. E isso ficou um bordão na sociedade aqui, acho que brasileira, acabou se tornando um bordão. Tinha um que era do Bombril, Mil e Uma Utilidade, ele ficou mais de 10 anos fazendo propaganda voltada a donas de casa. Mas é isso, a propaganda ela é necessária e ela existe há muito tempo na sociedade. Sem ela, ficaria um pouco difícil para que os empresários pudessem apresentar. Mas ela não é só isso, não, tá? Aliás, existe uma diferença entre propaganda e publicidade, a gente vai ver. Só que hoje eu vejo
um pouco misturada essa relação. Eu acho que as propagandas hoje, elas têm a propaganda e a publicidade, elas estão ali quase que no mesmo nível. Vocês estão vendo aqui uma propaganda? E olha só, tem um ursinho e a seguinte frase: nem todos os monstros vivem debaixo da cama. Olhando essa propaganda, Vitória, você acha que é sobre o quê? Olhando essa imagem. Não sei. Esse bichinho aqui, esse fofinho aqui, ele é do universo de quem? Pertence a quem? Quem geralmente usa esse bonequinho aqui? Essa coisa fofinha, peludinha? Criança? Criança. Mas ele fala assim, nem todos os monstros, então ele destaca a palavra monstros, e aqui tem um ursinho lindo, maravilhoso. Aqui tem uma cor vermelha, o que significa alerta, sangue, significa desejo, mas nesse contexto não é desejo, é de É o alerta. que aparenta ser uma coisa, mas não é? Isso, é um alerta. Então, ele está trazendo esse significado de monstro, uma coisa mais ampla, entendeu? Relacionada à questão infantil. Pode ser um brinquedo, pode ser testemunha de um abuso. Ficou mais claro agora do que seria, do que se trata essa propaganda? Pode ser um brinquedo, pode ser testemunha de um abuso. Geralmente criancinha, né, gosta muito de um ursinho, de um brinquedinho, acaba transformando o brinquedinho de amigo. Essa propaganda é uma forma de alertar, não é voltado para criança não, tá? Embora tenha símbolos infantis aqui. Na verdade, é contra o abuso infantil, de uma forma bem sutil, para não mostrar nenhum tipo de violência. Então, ele traz essa questão do ursinho. Ele pode ser um brinquedo, mas ele também pode ser uma testemunha de algum abuso, de alguma violência que a criança sofre, porque geralmente a violência doméstica e a violência infantil acontece dentro de casa com as crianças. Nunca existe a violência fora, mas é muito mais difícil. Geralmente o abuso sempre é, infelizmente, de alguém que deveria ser o seu cuidador, vamos dizer assim, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com a criança e de olho, né, em certos comportamentos adultos. Não é que tem que desconfiar de todo mundo, não, gente, mas se perceber que a criança está com muito medo, que a criança está com atitudes diferentes em relação àquela pessoa, tomar cuidado, porque ela pode estar sofrendo um abuso dessa pessoa. E isso, infelizmente, pode ser o papai, pode mamãe, eu acho que eu nunca vi caso não, mas papai, tio, pode ser esse monstro que essa propaganda aqui está se referindo. Então, a propaganda também serve para alertar. Então, a propaganda é um modo específico, sistemático de persuadir. Persuadir é convencer, visando influenciar com fins ideológicos de algum tipo de ideologia, algum tipo de política, algum tipo de emoção, atitude, opiniões, ações, né, do público-alvo. Público-alvo é quem a propaganda quer alcançar. Nesse caso, a propaganda quer alcançar toda uma família, né? Cuidado com o abuso infantil, cuidado que seu filho pode estar sendo abusado dentro da sua casa e você não está percebendo, é isso? É um alerta, nesse caso aqui, né? Mas tem N funções, tem muitas outras. E aí, esse daqui vem com o número, diz que 100. Mais de 60 crianças são vítimas de abuso sexual todos os dias. Se você presenciar um abuso ou for vítima de exploração sexual, diz que 100. Então, qual é a função da propaganda? Ela traz um slogan, um texto, que é chamativo, às vezes faz essa alusão, essa truncagem, né, faz um duplo sentido, né? Faz essa brincadeira de duplo sentido aqui, desse monstro, mas na verdade não é aqueles monstros que a gente aprendeu infantil, não. É um monstro mesmo como pessoa que tem atitude monstruosa, porque só pode ser doido para fazer alguma coisa contra alguma criança. E aqui embaixo vem um órgão que está, quem é que está patrocinando, quem é que está promovendo essa propaganda, o telefone para que as pessoas entrem em contato, e aqui em palavras menores vem uma frase
para deixar mais explícito aquilo que ele ali deixou meio subentendido. Seu uso primário advém do contexto político, referindo-se geralmente aos esforços de persuasão, como eu disse, de persuadir significa convencer, patrocinado pelo governo e partido político, geralmente propaganda de violência, de alcoolismo, de vacinação, de doença, fica a cargo do governo federal, mas poderia ser um órgão autônomo, entendeu? Independente, um grupo de mulheres que se unem, faz um coletivo e discute essa questão do abuso e faz campanha, vai em casa, também pode ser uma ação civil. Só que tem que ter um certo recurso, né, para fazer essa propaganda aqui, tem que conseguir um design, tem que ter uma pessoa que tenha essa facilidade da escrita, né, de criar um slogan. Um slogan é sempre uma frase-chave para aquela propaganda. Mais um, Eu vou perguntar a Juliana. Juliana, dá uma olhadinha nessa propaganda aqui. Acho que como é que é? Branca de Neve. Eu acho que essa não é a Branca de Neve normal, não, porque ela tá toda machucada. Mas ela tem uns traços, maçã, lacinho. Ele está dizendo aqui, não deixe o conto de fadas virar o caso de polícia, né? O que ele está fazendo aqui? O que a propaganda está fazendo aqui? Você viu que a moça está machucada, então que tipo de propaganda é essa? É contra o... esqueci o nome disso. Violência doméstica. É isso mesmo. Contra a violência doméstica, porque tem estatística que mostra que o número de mulheres que sofrem violência doméstica é muito alto. Então, é uma outra propaganda também do governo federal que vai alertar as pessoas contra esse tipo de situação. Então, eles dão um telefone, em caso de violência doméstica ou relacionamento abusivo também, viu? Tem um namorado lá que fica lá enchendo o saco, né? Que fica o tempo todo, não vai caçar roupa, não faz isso, não faz aquilo, fica atrás de você na escola, ou fica atrás de você na rua, ou fica te esperando, você sai de casa, você dá de cara com ele e fica te ameaçando, também é um relacionamento abusivo. Aliás, tem um relacionamento abusivo que é tão grave essa situação que tem situações em que há um feminicídio, né? Resulta sempre no feminicídio. Essa daqui ainda levou umas certas porradas, que é uma coisa que se torna recorrente na relação. Mas tem situações, é um caso de uma menina chamada Eloá, que o namorado dela era super possessivo, ficou famoso esse caso na TV. E quando ela terminou a relação, ele não aceitou o rompimento da relação, ele sequestra ela, e aí fica assim uns 2 ou 3 dias, não me lembro, com ela presa dentro do apartamento, e polícia do lado de fora, deu reportagem, ficou bem conhecido esse caso. Aí ele prendeu, na verdade, ele entrou na casa da Eloá junto com a amiga, prendeu ela, estava armado, depois ele soltou a amiga, aí a amiga ficou com pena porque deixou, né, lá dentro, voltou, e aí ele foi ficando violento, até um momento que ele decidiu matar ela, e ele não conseguiu matar. Só não conseguiu matar a amiga por sorte da amiga, mas ele deu vários tiros na Eloá e na menina. Quando a polícia tentou entrar, já era tarde demais. Então, infelizmente, é muito comum. E aí ele faz essa brincadeira, essa trucagem, né? Esse duplo sentido, né? Não deixe o conto de fadas, ou seja, aquela relação de amor, de felicidade, blá, 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 virar um caso de polícia. Então, antes de você sofrer essa violência, tente de alguma forma evitar ou denunciar. O stalker também é uma violência acho que entra também nesse crime aqui, se ele começar a perseguir, ficar mandando... Porque hoje tem a violência também cibernética, né? Então, se ele fica mandando mensagem, ou se ele fica, sei lá, criou um site dizendo eu odeio você e fica te stalkeando, vigiando o que você está fazendo, também você pode denunciar. Ao contrário da busca da imparcialidade de comunicação, não existe imparcialidade. Imparcialidade é ser imparcial, é não tomar nenhum tipo de partido, nenhum tipo de posicionamento. Tudo que a gente escreve tem um posicionamento.
Na comunicação, a propaganda apresenta informações com o objetivo principal de influenciar uma audiência. É claro, ele quer influenciar, ele quer que as pessoas, ele quer que as mulheres que sofrem esse tipo de abuso, muitas das vezes a mulher depende financeiramente, tem filhos com o cara e não consegue sair da relação. Uma porque se sente ameaçada, constantemente ameaçada, e o outro porque ela não tem condições financeiras, às vezes, de sair da casa, né? Não tem família, ou não tem família, não tem apoio, de sair de casa, de trabalhar e com o que vai deixar os filhos, e aí a mulher vai engolindo, 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 até que chega um momento que ela pode morrer mesmo. A Lei Maria da Penha, o cara bateu tanto nela que ela ficou aleijada. Para tal, frequentemente apresenta os fatos de seletividade, possibilitando a mentira por omissão. O que quer dizer o seguinte, que às vezes a propaganda é tão persuasiva que ela meio que faz uma mentirinha ali, uma mentirinha do bem. Mas, por exemplo, a gente está falando de propaganda aqui porque há essa dificuldade de entender. Propaganda tem mais cunho político, mas tem uma relação de ideologia, né? E existe uma diferença, aqui não está dizendo não, propaganda e acho que eu copiei, esqueci de botar aqui, me deu branco. Propaganda e publicidade. Eita. Esse aqui está um pouco complicado assim. O que está escrito aqui está muito denso. Poderia ter traduzido para uma linguagem um pouquinho mais fácil. Quando ele diz assim, possibilitando a mentira por omissão, é porque ele não vai contar todos os fatos, porque ele quer te convencer de alguma coisa, por exemplo. Você vai comprar o Omo, tá? Então, aí eu vou fazer uma propaganda do Omo. Eu quero dizer que o Omo é maravilhoso, mas eu não vou dizer que o Omo, se você botar roupa branca com roupa colorida, que o Omo mancha a roupa colorida. Eu não digo que o Omo mancha, porque se você botar, se tiver um azul, se tiver um preto, botar sabão Omo, com certeza vai ficar esbranquiçada, porque o Omo, ele é muito forte. Mas isso ele não vai contar da propaganda dele, ele não vai, né, dizer para você se você usar em roupa branca. Aí tem o Omo para roupa colorida, mas mesmo assim eu não confio, não. Ou ele vai dizer, geralmente a propaganda de Omo diz assim, aí o garoto vai lá pro mato, se joga na lama todinho, chega todo sujo, aí ela diz, não, olha só, vai sair daqui novinho. Não vai, gente, entendeu? Essa é a mentirinha. Igual o shampoo. Você lava o shampoo L'Oreal, a mulher balança aqueles cabelos, os cabelos ficam esvoaçantes. Que isso? Você lavar o cabelo com o shampoo fica seco. O que dá, né, a maciez é o condicionador, não é o shampoo. Mas a propaganda trabalha também essa questão do imaginário da população. E o hambúrguer também, né? O hambúrguer, vamos usar o hambúrguer do McDonald's. Você vê lá na televisão um hambúrguer desse tamanho, lindo, rechuchudo, maravilhoso. Você chega lá, o hambúrguer tá todo achatado, feio, sei lá, murcho, horrível. Aí você vai dizer, meu Deus, cadê o hambúrguer que eu pedi? Então é isso que ele está falando. Essas omissões, mentirinha por omissão. E mensagem exagerada, né? Para produzir uma resposta emocional, né? O que ele está fazendo aqui? Como as mulheres, geralmente as mocinhas, na infância, na adolescência, houve muita história de contos de fada, acaba acreditando que quando ela crescer, ela vai encontrar o príncipe dela encantado, né? A gente cresce um pouco nessa fantasia. Hoje não, porque graças a Deus hoje tem muitas narrativas infantis que tem personagens mais independentes, como a Valent, a Encaracolada, que as personagens infantis têm mais assim atitudes, né? Vão para a luta, vão para a guerra, não depende só de homem, tem outros sonhos, tem outras possibilidades. Então, esse mito de encontrar o príncipe encantado está meio que fugindo. Então, ele traz esse contexto do conto de fada, trazendo uma mensagem exagerada, mas também para mexer com o emocional da pessoa. É a partir da emoção que a gente fixa algum tipo de informação. Então, a ideia é fazer com que a campanha mude o comportamento das pessoas, do tipo, não jogue lixo no chão. Tem uma propaganda que eu achei ótima, que era que tinha um porquinho, misturava o porquinho e a cara de quem jogava lixo no chão. Era um porquinho, realmente era um porquinho que apresentava na propaganda. Então, também serve para educar, né? Não jogue lixo no chão, não dirija em alta velocidade e por aí vai. Olha só essa daqui. Essa daqui é muito conhecida do nosso
universo usado hoje, né, como símbolo feminista, né? Significa nós podemos fazer. Nós podemos fazer isso. Agora, olha, essa propaganda surgiu muito tempo atrás e ela foi ressignificada. Chamado Rose, a arrebitadora, originalmente o cartaz foi idealizado para ser uma propaganda de guerra dos Estados Unidos. Olha só, não tem nada a ver com a questão feminista. Criada por J. Howard Millie para a fábrica de Westinghouse Electric Corporation, ou seja, uma fábrica, com o objetivo de incentivar as mulheres americanas trabalhadoras durante a Segunda Guerra Mundial. Quando os homens foram para a guerra, o que aconteceu? Os Estados Unidos, como qualquer outro país, ficou sem mão de obra masculina para trabalhar nas fábricas, para trabalhar em vários lugares. Então, quem eles tiveram que apelar para ir trabalhar? Então, as mulheres foram trabalhar nesse período. Então, a fábrica bem inteligente, bem perspicaz, lançou essa campanha para que as mulheres fossem também trabalhar, não para a guerra, mas que fossem à luta trabalhar. Por isso que esse símbolo dela aqui forte, né? A mulher forte, determinada, com essa cara aqui bem masculina, bem masculinizada, essa mulher, na minha opinião. A intenção da icônica imagem era chamar a atenção das mulheres e atraí-las ao trabalho extradoméstico, ou seja, período em que os homens não poderiam fazer isso, já que estavam na guerra. No entanto, o cartaz teve pouca repercussão durante o período e somente anos mais tarde, em meados dos anos 1970, com o fortalecimento do movimento feminista, a ilustração voltou com força total, reutilizada como forma de empoderamento feminino. Então, hoje significa empoderamento feminino, mas ela não surgiu com essa ideia. Ela foi ressignificada. Aqui é a diferença de publicidade e propaganda. Existe isso, fazer essa distinção, eu não sei se vocês já viram na escola de vocês, mas isso faz parte do currículo de vocês. Não sei se é no nono ano, ele vai trazer isso. Então, assim, gramaticalmente existe essa distinção. Eu acho que hoje está muito difícil fazer essa distinção, porque uma propaganda, de uma certa forma, ela trabalha a questão a publicidade, por mais que seja só um comercial de um produto, ele vai acabar trabalhando ideologicamente algumas questões. Inclusive, tem muitas propagandas hoje que falam sobre, por exemplo, a Dove. Dove traz muito assim corpos diferentes de mulher, já não é mais um tipo de corpo de mulher. A make da Avon tá on, nossa, né? Ali tem vários tipos de mulheres. Tem mulher, tem homem, tem trans. Então, assim, é um outro universo. Então, de uma certa forma, o comercial que era só vender maquiagem passa a ser mais do que isso. Ele não quer só vender maquiagem, ele quer vender uma imagem, ele quer vender uma ideologia, ele quer mostrar que ele apoia certos rompimentos de estruturas de preconceito na sociedade. Então, eu acho que isso meio que mudou. Mas, dentro da grade curricular, ainda existe essa distinção. A gente nem chama de publicidade, né? É mais um termo técnico mesmo da área de marketing. A propaganda possui um caráter político, religioso, ideológico e seu objetivo é disseminar ideias. A publicidade também é. Nela não há uma relação clara entre o serviço, o produto e consumidor. Também hoje não tem essa relação, compre batom, compre isso, não tem. Muito pelo contrário, ele vai para outro viés. Publicidade é uma estratégia de marketing que envolve a compra de espaço em um veículo de mídia, ou seja, a publicidade precisa comprar um lugar para lá propagar a sua ideia. Pode ser na TV, pode ser no outdoor, pode ser até mesmo no YouTube, né, nas mídias sociais. Agora eles têm um vasto campo para poder explorar, né? Inclusive, o Instagram tem se tornado o grande queridinho das estratégias de marketing. Muita gente está usando o Instagram para revender seus produtos, né? Então, a gente já não tem mais aquele espaço onde é o espaço de entretenimento e o espaço de venda, né? Os nossos amigos estão vendendo, né? O nosso círculo de amizades estão vendendo para a gente alguma coisa. Até porque a crise está tanta que as pessoas estão aí montando as suas barraquinhas, montando as suas lojinhas online, e uma das formas que elas têm de criar uma forma de vincular o seu produto é
partir de propaganda. E nada melhor do que os amigos para divulgar, né? É o boca a boca, mas não pela boca, pelo Instagram, né? Então, esse aqui, I Want You for User Army, esse aqui foi uma propaganda que eles fizeram para recrutar soldados na guerra. Muito conhecido esse do Tio Sam. Então, a publicidade é diferente. Se a gente fosse traçar uma diferença, seria a propaganda tem, de uma certa forma, o papel de informar, mudar comportamento, alertar, avisar a população de alguma coisa. E a publicidade até tem isso, até pode ter isso, não necessariamente precisa ter, mas ela está sempre atrelada a algum produto, a alguma marca. Vamos colocar nesse sentido para ficar mais claro. Ela tem, sim, um caráter persuasivo, mas o objetivo é fazer com que você, o objetivo final, compre alguma coisa. Agora vamos falar da Coca-Cola, gente. Coca-Cola é uma das marcas mais conhecidas mundialmente e ela é muito, muito bem sucedida nas suas propagandas, nas suas publicidades. Vamos agora falar o termo. Publicidade. Aqui é o parque temático da Coca-Cola. Esse aqui é um museu que tem em Atlanta. Olha como é bonito, né? Isso aqui é só a entrada, lá dentro é o mundo. Aqui dentro tem todo mundo de Coca-Cola, você entra, toma um refrigerantezinho, tem apresentações, a marca, evoluções, personagem que exige na Coca-Cola. Então, a Coca-Cola ela surge com um tipo de persuasão. Alguém aqui sabe como é que surgiu a Coca-Cola? Como é que foi inventada a Coca-Cola? Vitória, eu vou perguntar a você. Não, professor, eu não sei, mas ninguém sabe também a fórmula. É um mistério. Não, a fórmula não, mas como surgiu a Coca-Cola? Dizem, né, que o farmacêutico estava tentando fazer um xarope e chegou na fórmula da Coca-Cola, mas tudo é lenda, né? Também é uma estratégia de criar uma certa... um mistério, né? Quando você cria um mistério, cria a curiosidade e isso faz com que as pessoas se interessem pela marca. Misterios da fórmula. O mistério é um grande ingrediente para explorar a história da Coca-Cola. E a Coca-Cola soube, aqui não é não, é soube usar com maestria. Você vê que aqui a Coca-Cola, né, olha, beijo, boca, está sempre atrelada ao universo de felicidade. O mundo de Coca-Cola tem algumas semelhanças com as atrações do parque da Disney. Esse parque temático aqui é muito parecido com a Disney, fazendo percorrer a história da marca como se fossem revelações fantásticas. Aí vem aqui a historinha que eles vão contar. Como abençoados por uma fada, um farmacêutico descobriu a fórmula mágica. E um contador deu-lhe um nome e a formatou sua assinatura ao próprio punho, né? Criando aqui uma narrativa, pensando que as marcas também constroem narrativas, constroem histórias, né? Olha, é um meio de persuadir as pessoas. E pelas histórias fica mais fixo na memória. Tem estudos que falam que o pessoal de marketing descobriu nos seus estudos que a forma de contar uma história, se ela for bem emotiva, se ela for bem emocionante, ela fica mais tempo registrada na memória das pessoas. Então, a ideia é manter uma certa... ficar latente na memória. Acreditando em Papai Noel. Algumas pessoas acreditam que o Papai Noel foi criado pela Coca-Cola, mas não é bem assim, não. Vamos conhecer a história. Ano passado, a Coca-Cola tinha uns bonequinhos, tinha uns perfis engraçados, né? Tudo começou com um problema. A queda nas vendas do período de inverno. Então, assim, como o refrigerante sempre vem geladinho, e nos Estados Unidos frio é muito frio, imagino que no período de Natal, né? Fica quase impossível você querer tomar Coca-Cola, que é muito gelado. Então, o frio desestimulava o consumo do refrigerante. Então, eles pensaram assim, a gente precisa aumentar o estímulo das pessoas, mesmo para tomar, mesmo que seja no inverno, senão a fábrica vai falir. Então, no Natal, eles precisavam criar uma estratégia de marketing que fizesse com que as pessoas também bebessem Coca-Cola ou lembrassem de beber Coca-Cola no inverno. Daí a necessidade deles criarem algum tipo de personagem. Um deles é Papai Noel e o Urso Polar. Não é à toa que eles pegam o Urso Polar como mascote. Então, vamos entender aqui primeiro a história do Papai Noel. Então, o que eles fazem? No período de Natal, eles meio que unem a figura do Papai Noel tomando uma Coca-Cola. Isso vai viralizar. E as pessoas vão começar
a beber Coca-Cola. Até que Natal tem que ter uma Coca-Cola, né? Não sei como é que é na família de vocês, mas vai lá em casa, qualquer festa tem que ter Coca-Cola. E no inverno não dá nada de beber uma Coca-Cola. Mas é isso. A origem do Papai Noel. A origem do Papai Noel está intimamente relacionada com a figura de São Nicolau de Mira, um bispo nascido na Turquia em 280 depois de Cristo, que ajudava as pessoas carentes. São Nicolau deixava moedas perto das chaminés dos menos favorecidos durante a noite de Natal. São Nicolau foi beatificado pela Igreja Católica por conta de um milagre que realizou. O mais conhecido teria sido o pagamento dos dotes de 3 filhas de um casal pobre. Dote, como eu já falei, né, em algumas comunidades, algumas até hoje, na Índia é assim, a filha, para casar, o pai tem que ajuntar um dote, um valor, assim, uma espécie, um valor bem altinho, para a filha poder casar. Aqui no nosso país é de tradição, mas isso já está sendo quebrado, do pai da noiva fazer a festa, né, que é caríssimo. Os pais das moças não tinham dinheiro para pagar o dote e casar suas filhas, o que destinava a elas uma vida de prostituição. Mas também exagerou aqui. Porque nessa época aqui, imagina aí, 1800, sei lá, 280 depois de Cristo, tinha uma relação machista muito grande. Se a mulher não fosse casada, ela era considerada prostituta. Não necessariamente, né? Não tem nada a ver. E se ela tivesse uma relação que não fosse selada pelo casamento, ela era considerada prostituta. Aliás, coitada da mulher, tudo era muito difícil para a mulher, sempre foi muito difícil. Até que um dia apareceu na casa da família um saco contendo moedas de ouro e prata, e as meninas tiveram, assim, um seu dote de casamento. Ou seja, aí eles associam esse milagre ao São Nicolau de Mira. Aí vai dizer aqui, São Nicolau é santo padroeiro da Rússia, na Grécia e da Noruega. Além disso, é considerado padroeiro dos estudantes. Aí, ó, vocês que quiserem estudar aí, comecem a orar por São Nicolau, para passar de ano. Representação do Papai Noel. Aí você vê que ele tá magrinho, né? Um senhorzinho de barba. Vê que essa tonalidade de verde meio que aparece no Natal. Tem a ver com outros símbolos que não são cristãos. Tem a ver com duendes, na verdade. As primeiras imagens de Papai Noel apresentavam um homem magro, né? Mas agora ele já começou a ficar gordinho. Outra se assemelhava a um duende. Por isso que tem algumas versões de Papai Noel que ele é verde. Em suas roupas eram escuras, em tons marrom e verde. O cartunista alemão Thomas Nast, em 1840 a 1902, trabalhou durante anos no desenho do Papai Noel. Esse aqui, o Thomas, é que conseguiu configurar imageticamente, ou seja, a partir da imagem, como é a figura do Papai Noel. Em uma delas, publicada na revista Happy Weekend, e o Papai Noel apresenta o seguinte aspecto. Então, é aqui, ó, não tem um saquinho, tem uma espadinha, uma bonequinha, muito livro, ainda não tem a sacola. Estranha coincidência. Aí como é que se une a figura do Papai Noel à figura da Coca-Cola? A configuração duradoura de Papai Noel surgiu no mesmo ano que a fórmula da Coca-Cola foi inventada. Então, assim, deu uma coincidência, deu match aqui na coincidência do Papai Noel com relação à fórmula da Coca-Cola. Mas só em 1931 o encontro acontecia. Foi quando a Coca-Cola, ou seja, as pessoas de marketing da Coca-Cola, aproveitando da ilustração avermelhada com rótulos brancos com rótulos brancos, o desenho de Thomas Nast, ou seja, a Coca-Cola aproveitou a cor do Papai Noel, tinha uma semelhança com a cor da marca da Coca-Cola, que é branca e vermelha. Então ele falou assim, opa, vamos associar a Coca-Cola à figura do Papai Noel. E lançou uma campanha publicitária no Natal com a figura do Papai Noel. Então eles lançam mundialmente essa propaganda e aí viraliza mais ainda, porque o Papai Noel era conhecido apenas na revista, né? O cartunista tinha só o desenho, assim, com o objetivo de criar o imaginário do Papai Noel. Mas foi a Coca-Cola que divulgou, né, a figura natalina. E se deu bem, porque realmente você olha para a cor da roupa do Papai Noel e vê a cor da Coca-Cola, você associa as duas coisas. A bochechinha rosada, depois entra o gorro. Evolução do Papai Noel. Aí começa, desde o São Nicolau, aí vem essa figura assim, que ainda tem uma
tem uma relação com o bispo, né, cristã, aí evolui aqui um pouquinho mais, fica um pouquinho gordinho, e aqui ele com a Coca-Colazinha dele na mão. Os amigos usos, como eu falei, a Coca-Cola sempre tenta associar, sempre tenta resolver esse problema do frio e as pessoas continuarem bebendo refrigerante gelado, né? E aí eles pensaram assim, ó, essa figura aqui polar. Lindo, né? A mamãe dando Coca-Cola, os filhos enchendo a pança de Coca-Cola. Isso é muito bom, né? Falando dizer o contrário. Claro que não, né? Mas essa figura, mas essa figura materna vem a calhar, né? Não é um urso qualquer, não é um urso no seu habitat natural. É um urso com os olhos bem mansos, esse rostinho bem materno. Aqui os filhinhos, né? Essa Coca-Cola parece até uma mamadeira. Eles bem tomando aqui a Coca-Cola, tem esse formato de mamadeira, feliz da vida. Com a carga simbólica de união familiar, os ursos polares ganhou forma, família e passou a ocupar uma posição de destaque nas campanhas associadas ao período natalino. Em 2011, a empresa decidiu unir seus personagens fictícios a uma ação real, abraçando a causa de preservação dos ursos polares. A Coca-Cola acabou que teve um projeto, né? Assumiu o projeto de fazer uma campanha contra a extinção desses animais. Mas não se engane, gente, Coca-Cola é a empresa que mais polui no mundo inteiro. Por isso da mentirinha que eu falei lá, eles não contam isso, né? Porque toda grande empresa, ela paga um imposto muito alto. Então, uma forma delas diminuir o imposto que elas pagam é fazerem algum tipo de benefício social. Ela pode restituir com dinheiro diretamente para o governo federal, ou ela pode ter ações comunitárias e ela recebe um desconto no imposto que ela deveria pagar. Então, se ela fez essa campanha, não só porque ela é boazinha, pensa na preservação dos ursos, mas além de ajudar na causa, né? Além de associar a sua marca a uma causa super importante, ela melhora um pouco a imagem dela, que, aliás, é bem pichada aí no mundo inteiro. Se contar que a Coca-Cola não faz bem à saúde, gente. Não estou fazendo campanha a favor da Coca-Cola, não, tá? Só estou mostrando como é que as propagandas narrativas são criadas a partir de persuasão, de histórias, né? Porque a gente está aprendendo a contar histórias. E propaganda também conta uma história. A Coca-Cola, ela é tão bem sucedida nas suas campanhas que ela viralizou na música do Renato Russo. Tem outras músicas também. Tem do Caetano Veloso, tem também referência a Coca-Cola, não sei o que lá, aquele período. Coca-Cola, assim, traz esse simbolismo com relação à geração de adolescentes. Está sempre associada. A Coca-Cola, na verdade, sempre associa o público-alvo da Coca-Cola são vocês, adolescentes para adolescentes, né? A Coca-Cola sempre está associada. Tanto é que na maioria das propagandas é difícil ver um velhinho, uma velhinha tomando Coca-Cola. É sempre adolescente, curtindo com os amigos, tomando um refrigerante no final de semana, passeando, enfim. Tem essa relação. Eu vou jogar lá no grupo. Alguém conhece aqui o grupo Legião Urbana? Vitória, você conhece o grupo Legião Urbana? Que acho que é a mais novinha daqui, a Vitória. Eu já ouvi algumas músicas. Você já ouviu da geração Coca-Cola? Eu acho que não. Então, vou botar lá no grupo para a gente dar uma escutada na música, que fala muito sobre essa relação de geração Coca-Cola, para a gente entender que quando se fala de geração Coca-Cola, o que na verdade, a música está tentando trazer para a gente. Tá bom? Dá uma escutada aí na música para a gente evoluir a discussão, ok? Ok. Eu acabei, professora. Ok, aqui tem a letra aqui. Tentando entender um pouco da letra da música, do que ele está propondo para a gente é o seguinte. Quando nascemos, fomos programados a receber o que vocês nos empurraram com os enlatados do USA, né, os Estados Unidos, de 9 às 6. Então, ele faz uma crítica diretamente ao sistema de globalização que estava surgindo aí nesse período, e vigente até hoje. Enlatados porque eram esses produtos
que tinha muito produto em lata mesmo, mas tem um outro significado, né? É um produto de marca com a ideologia de vocês. Desde pequeno nós comemos lixo, né? Uma referência as comidas fast food têm um nome de junk food, significa lixo, lixo de comida, feita de lixo, porque o hambúrguer é resto de tudo quanto é carne, a pior carne que existe é o hambúrguer. Desde pequeno nós comemos lixo comercial e industrial, né? Ou seja, tudo que a propaganda nos impõe para compra, né? Relaciona a compra à felicidade. Mas agora chega a nossa vez, vamos cuspir de volta o lixo em vocês. Somos os filhos da revolução, somos burgueses sem religião, somos o futuro da nação, geração Coca-Cola. Então, nesse período existia uma ideia de que os filhos dessa geração Coca-Cola, iriam criar uma grande revolução, mudando todo o sistema capitalista. É claro que foi um sonho, ninguém conseguiu mudar o sistema capitalista, cada vez mais agressivo, cada vez mais presente nos dias a dia. Aí ele conta, depois de 20 anos na escola, não é difícil aprender todas as manhas do seu jogo sujo. Aí ele está dizendo das estratégias que eles utilizam para nos convencer a se comportar de determinada forma, a comprar determinado produto, e assim vai. Não é assim que tem que ser. Vamos fazer nosso dever de casa, ou seja, a partir da educação, do estudo, e aí então vocês vão ver suas crianças derrubando reis, fazendo comédia no cinema com as suas leis. Somos os filhos da revolução, somos burgueses sem religião, somos o futuro da nação, geração Coca-Cola. E aí a música continua. Foi um hino de 1970, 80. Na verdade, Legião Urbana é de 80. A geração Coca-Cola começa em 70, mas Legião Urbana é de 1980. Olhando para essa imagem aqui, a gente começa a perceber algumas coisas, que é o que essa imagem, na verdade, representa para a gente, né? Vitória, olhando para essa imagem aqui, esse bebê sorrindo, o que você acredita que seja essa propaganda? Ou se não é uma propaganda, se é um comercial? Eu não sei, professora. O bebê tá cheio de quê no corpo dele? São tatuagens de marcas de indústrias. Marcas indústria. Então, essa propaganda aqui do bebê, né? Na verdade, é uma crítica em relação à criança mal nasce e já tem, coitada, e ela já carrega um monte de marca que diz o que ela deve ser, como ela deve comportar, o que ela deve usar, o que ela deve comer, o que ela deve fazer. É uma crítica com relação à propaganda. Você vê que tem um Windows, tem um Móvel, tem a Kodak, não sei se existe a Kodak ainda. Sport Illustration, McDonald's, Sony, né? E por aí vai. Esse nenenzinho aqui feliz, nascendo, mas mal ele nasceu já está cheio de propaganda. E aí, todo grande herói tem um antagonista à sua altura. E a Coca-Cola também teve aí seus momentos difíceis. Foi quando a Pepsi resolveu criar várias propagandas, tentando convencer as pessoas na verdade, a utilizar o produto dela. Tanto é que a Pepsi, né, meio que imita o sabor da Coca-Cola, mas não consegue. Oi. Para mim, a Pepsi é uma Coca-Cola sem gás. Tu acha? Eu acho. Coca-Cola sem gás, coitado. Eu acho que ela tem menos gás. Eu gosto mais da Pepsi Twist, confesso. Quando eu bebo só a Pepsi, não, mas a Pepsi com limão eu acho que foi a melhor que eles criaram. Não é a mesma coisa que a Coca-Cola com limão, a Pepsi com limão é melhor. Mas, enfim, são duas indústrias de refrigerante americanas, ricaças, que estão tentando tomar, na verdade, é tudo briga de poder, briga de cachorro grande, tentando ser a marca, vender. Não tem, assim, objetivo. O objetivo prático dessas marcas é vender, e acabou. Teve um período que a Coca-Cola teve supremacia absoluta, ela ficou um pouco assim, meio relaxada, começou a fazer uns comerciais assim, um pouco Mauricinho, como daquele primeiro que eu gosto lá, do rapazinho, com aquele cabelinho todo arrumadinho. E aí vem a Pepsi destruindo a Coca-Cola, pelo menos com a propaganda, né? Cada propaganda melhor que a outra, no sentido assim, tentando desmoralizar. Tem um videozinho aqui que eu vou mostrar para vocês, tem 7 minutos
Não precisa ver tudo, não. Só 5 minutos para ver uma ou outra briga. Porque cada uma vai inventar a história. A Pepsi vem assim, Pepsi, o sabor da nova geração. Tá vendo que é uma provocação? A Coca-Cola é considerada a geração Coca-Cola, né? Tem uma geração que se chama Coca-Cola. E aí vem a Pepsi, ó, Pepsi, o sabor da nova geração. É um slogan que vai bater de frente com a Coca-Cola. Isso é interessante a gente perceber, né? A gente está falando de narrativa, toda narrativa tem que ter o herói e o anti-herói, senão não vai para frente. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Botar lá no chat, não precisa ver tudo não, umas 2 propagandas, porque eu não consegui achar separado. Tá bom? 5, quando for 10:10 a gente volta, tá bom? Só para dar uma olhada aqui. Ok. Enfim, é só para entender um pouco que a Pepsi começa a provocar a Coca-Cola com propagandas até um pouco agressivas. Foi um período chamado Guerra das Colas. Ela fazia uma propaganda tipo assim, tem uma cena, o menino chega assim na máquina, aquelas máquinas de refrigerante, aí ele bota uma moedinha, sai uma Coca-Cola, aí ele bota a lata de Coca-Cola no chão, aí ele bota de novo uma moedinha, vai uma outra Coca-Cola, aí que ele faz uma espécie de eu já vi. Já viu? Já. Ele faz um patamar que ele consegue chegar no último refrigerante. O último refrigerante é Pepsi. Aí, quer dizer, acaba com a Pepsi, com a Coca-Cola, né? Que ele usou a Coca-Cola só para chegar até a Pepsi. Tem uma também interessante do caminhoneiro. Tem 2 caminhoneiros. Um que é da Coca-Cola e um que é da Pepsi. Aí ele liga uma música e aí começa a tocar música alta. Aí o cara fala assim, tá bom. Aí sabe o que ele faz? Ele liga a música dele, no caminhão dele abre assim uma parte do caminhão e tem uns microfone, uns microfone, né? Do lado de fora faz um baile e ele sai muito sem graça. E a Coca-Cola também tem uma que é guerra mesmo. E eles mostram uma cena e as garrafinhas da Coca-Cola dando paulada, matando todas as Pepsi, batendo, como se fosse uma batalha. Depois eles fazem as pazes, está tudo bem, porque no final é tudo guerra de interesse industrial, não tem nada muito sério. Eles querem vender. Agora tem essas daqui, ó, vamos ver essas daqui que eu acho que são melhores. Deixa eu ver se a gente vê depois. A gente pode terminar aqui Vamos dar um intervalo, depois a gente vê essas campanhas que inspiram. E aí acho que a gente finaliza já a nossa escrita de hoje, porque eu quero trabalhar o material que a gente está desenvolvendo, ok? Então são 10:10, vamos dar 15 minutinhos. 25, tá ok? Para a gente ver a campanha do Bradesco e Volta a Brilhar. E vou ver se eu acho. São campanhas interessantes. Tornando aqui, para a gente finalizar. Vamos dar uma olhadinha no chat. Eu botei aqui uma propaganda bem interessante da Bradesco sobre o Dia dos Pais. Terminar e me avisar aqui, por favor. Então tá. Pode deixar o microfone ligado, porque tem poucas pessoas na sala, a gente pode conversar aqui. O que você achou, Guimarães, que você entendeu da história? Entendi que a menininha, ela brincava com um carrinho que já era bem antigo mesmo, e que o pai meio que ele sentiu necessidade, digamos, de comprar um novo, e ela repassou o antigo para uma criança que precisava. Bem bacana, né? E a campanha é Seja Exemplo, ou seja, mais do que você dar algum presente para o seu filho, é você ser um exemplo para o seu filho. Então, você percebe que o personagem escolhido para essa campanha da Bradesco é um homem negro, solteiro, né? Porque em momento nenhum aparece a esposa. Tem uma filha pequena, entre 8 e 9 anos, não sei. E que ele vai buscar a filha, ela está na casa de uma menina que parece ter uma outra classe, né? Quando a imagem sai da casa dele, você vê que é uma casa humilde. Quando ele chega até a casa da amiguinha da filha dele, você vê que a casa é um pouco mais maior, mais moderna. Não é a casa da mãe, é a casa da amiga. E aí, quando ela vai devolver o brinquedo para a amiga, ela meio que se despede ali do brinquedo. E o pai percebe que ela queria o brinquedo, né? O brinquedo novo. Eles voltam para casa e o pai vai presentear a filha com um brinquedo mais novo e ela aproveita que tem um mais novo e ela
doa o carrinho dela. Quer dizer, vendo a atitude do pai, ela é uma criança que também tem uma atitude. Aliás, no meio do caminho, o pai doa um monte de coisa, né? O pai, ele doa o casaco dele, o pai ajuda o velhinho a subir com as coisas dele na calçada. O pai, Ele dá uma flor pra ele dá moça. uma flor. Tá vendo que ele faz pequenos exemplos que a filha fica ali olhando para ele, observando, e o filme inteiro não tem diálogo, mas tem uma história, e tem uma ação e tem um roteiro. É isso que eu queria dizer para vocês, que há formas de contar a história, e está muito comum agora as marcas gastarem um certo dinheiro fazendo pequenos filmes, pequenos documentários, pequenas ficções, para dar assim uma sustentação para, primeiro, para mostrar uma boa imagem da marca, né? A marca é Bradesco, é banco, né? Super criticada aí no mundo capitalista pelos altos juros e, enfim, por várias questões. É uma empresa altamente capitalista. Segundo, tem muito dinheiro e toda vez que ela faz algum tipo de benefício social, ela ganha um certo desconto e ganha credibilidade dentro daquele universo, né? Porque banco, tem vários bancos. Por que eu vou usar Bradesco? Então tem que ter algum Tem motivo. várias opções. Tem várias opções. Então, acho que é isso. Tem uma outra campanha, Volte a Brilhar, você pode ver depois, que é a história do... Vai falar da pandemia, né? Ela cria uma história da pandemia. Mas a Dove também faz muito. A maquiagem, a Avon também faz muitas campanhas extremamente contra qualquer tipo de preconceito, contra qualquer tipo de estereótipo. E é bem interessante perceber que as marcas estão ligadas nessas questões raciais, homofóbicas, gordofóbicas, né? A Avon, por exemplo, as modelos não têm um corpo magérrimo, né? Tem umas que são cheinhas, tem umas são vários corpos. Isso é muito interessante que a gente quebra, porque como a propaganda trabalha o nosso imaginário de uma certa forma, assim como desenho, televisão, tudo cria um imaginário no público, o que a gente consome. E essa criação desse imaginário faz com que a gente tome certas atitudes, inclusive de ser contra algumas coisas, não jogar lixo no chão, por exemplo. Se tivesse uma campanha mais forte, né, de multas, uma ação um pouco mais contundente do governo, talvez a gente não sofresse tanto com as enchentes, e uma conscientização maior da população. Mas vejam que as marcas elas estão trabalhando em outras áreas, outras questões. Isso que é interessante de perceber. Como trabalhinho de hoje, tem essa possibilidade da gente criar uma pequena narrativa propaganda. Tem duas possibilidades, Vitória, que você vai escolher. Se a gente faz isso ou se a gente trabalha no seu personagem. O que você acha melhor? No nosso personagem, no caso? No seu personagem, A gente pode pensar na jornada do herói que está lá formulada, a gente trabalha mais. Ou você acha que você prefere fazer sozinho? Eu acho que é melhor a atividade, porque aí a gente pode ter ideias para continuar o texto. Então tá. Então vamos fazer a atividade da propaganda, então, né? Não sei se você entendeu o que é para fazer. Primeiro vamos pensar na temática. A propaganda sempre parte de um tema, né? E aí você pode imaginar um tema. Que tema você escolheria? Pensando no tema, aí você vai pensar em imagem ou frase ou alguma história que possa fixar aquela mensagem que você quer passar para as pessoas. A primeira coisa a pensar é no tema. A segunda coisa a pensar na propaganda ou no comercial é pensar qual é a mensagem que eu quero passar. E aí fica muito à vontade. Vou te dar um tempo para você fazer, tá bom? Tá bom. E aí a gente discute. Ou você prefere que eu te ajude nesse trabalho? Se puder ajudar. Então vamos lá. Que tipo de trabalho? Vamos fazer então junto, que eu acho que é mais divertido. Vamos fazer os três juntos aqui, tudo bem? Vamos tentar fazer todo mundo daqui. A professora a Tainá também tá. É isso, então. Tainá é quase que uma auxiliadora aqui. Tainá? A Tainá é o neném. Então vamos pensar numa campanha aqui. Você pode digitar lá se você não puder falar. E o Alex também. Que tipo de campanha a gente pode fazer atualmente? Vou deixar a Vitória escolher a temática e a gente ajuda a criar na campanha. Desliga teu microfone, só liga quando você for falar, Tainá. Tá com uma musiquinha aí bacana. Que tipo de campanha você imagina, Vitória? O que está urgente nesse? Contra o bullying, cyberbullying.
Cyberbullying é uma boa temática, muito boa temática. Então, nós temos o tema de cyberbullying. Aí, numa propaganda, quando tem uma temática, costuma-se fazer pesquisa sobre, né? De filme, de material, saber o que é cyberbullying, como é que ele afeta psicologicamente, o que ele resulta, né? Para a gente pensar numa imagem. Você vê aqui que a propaganda aqui, ó, do agasalho, um monte de roupa, tá vendo? Então você entende que é alguma coisa relacionada, mesmo que você não leia, né? A propaganda ela tem que ser autoexplicativa. Se você não leia, você vai ver aí, ó, alguma coisa de roupa. Esse daqui, pela imagem, fica um pouco difícil, mas você percebe aqui que é uns vírus, né? Que tem aqui do lado, e é voltado para o público infantil ou jovem. Nesse aqui, eu pegando aqui carona, tem um carro. Ó, olha interessante desse do carro aqui. O carro tem 2 tiquezinhos aqui, né? E é azul, que remete a gente a pensar em quê, Guimarães? O que tem? Para mexer no telefone quando estiver dirigindo. Isso, tá vendo? Mesmo que eu não soubesse ler, eu batendo o olho assim, eu ia lembrar que isso aqui as pessoas estão lendo as mensagens do celular. Já tem pesquisa e descobriram que muitas pessoas batem o carro distraído com o celular. Então ele vem aqui, aquela mensagem não vale o risco. E aí ela é bem autoexplicativa. Então vamos ver uma outra propaganda aqui que seja autoexplicativa. Essa aqui tem um apelo emocional, né, de venda. Deixa eu ver aqui em cima. Isso aqui aqui essa daqui da Coca-Cola, uma felicidade dentro de uma garrafa, né? Você vê que Coca-Cola aqui no mundo mágico. Deixa eu ver, eu vi uma outra aqui. Essa aqui, We Can Do It. Essa aqui tem uma relação com as fadas. A gente pode pensar em algum conto de fada, algum símbolo, tipo pensando na pessoa que faz o cyberbullying ser um lobo, né? A gente podia pensar nessa imagem de um lobo. É a expressão lobo em pele de cordeiro. Isso, poderia ser. Porque o que é o cyber? A covardia do cyber é que ele é anônimo, né? E ele pode se fazer passar por uma criança, por qualquer coisa, né? Por uma pessoa pública, uma celebridade. Uma boa ideia. Então, a gente poderia pensar como imagem um lobo. O que mais que você pensou? Qual é o outro símbolo representando o cyber? A gente quer representar o cyber sem escrever cyber. Estou pensando. Tá. Alex, Tainá, o que vocês pensariam aí como... Alex é bom, que é de design, imagem representando o cyber. Eu não quero escrever, eu quero fazer propaganda igual esse aqui do monstro, ó. O símbolo da criança está aqui no ursinho. Qual é o símbolo que eu posso usar para representar a violência cibernética? Não precisa ser um símbolo, pode ser um elemento, alguma coisa. Pode ser um telefone, pode ser um celular. Um telefone, celular, a mesma coisa. Um telefone, um computador, um tablet. Quando eu vejo assim de internet, eu vejo muito um negócio assim de computador. O que você pensou? O slogan a Vitória já falou, lobo em pele de cordeiro. A gente pode pesquisar também que tipo de dores traz para a pessoa, né? A vergonha, o vexame. Deixa eu ver se tem... A gente pode também se espelhar em outros trabalhos. Eu vim aqui de uma mãozinha, não sei se vocês vão ver. Uma mãozinha dizendo não, pare. Consegui ver. Conseguiu? Consegui. Deixa eu ver outra aqui. Uma outra forma também, ó, é ver um adolescente, tá vendo, de capuz. Ele tá de capuz com a mão no rosto. Que é a vergonha, né? Traz muita vergonha a pessoa. Olha outro símbolo do tablet, ó. Tem um tablet e um xizinho vermelho. A gente pode pensar por aí. Também tem outro símbolo também, ó, é o mouse. O mouse pode ser uma coisa que a gente pode terminar aqui. Então, a figura que a gente pode utilizar de cyberbullying, geralmente, quem mais é atacada são os adolescentes, né? Aqui. E tem vários, ó. Stop bullying, tá vendo? Um menino com a mão desenhada. Mas aqui é o bullying, não é o cyberbullying. Acusação. De repente, essa imagem poderia ser várias figuras ícones, né, do Instagram, pensei assim. Ícone do Instagram, ícone do Facebook, do Twitter. Do Twitter. Você concorda? Concordo. Então, a gente podia fazer, achei bem interessante isso daqui. Qual é a frase que a gente botaria? Nem tudo é o que parece. Ótimo, nem tudo é o que parece. E aí, nem tudo é o que parece. Com o menino, essas mãos e esses símbolos apontando com a cara dele triste, você acha que passa bem a mensagem? Nem tudo é o que parece. Bom, passa uma criança
com os símbolos dos aplicativos das redes sociais escrito. Não é o que parece. Pode não ser o que parece. Tipo, alguém te manda uma mensagem com a foto de um conhecido. Ah, Aí tá. você percebe que não é essa pessoa. Essa pessoa, ela conversa de um jeito diferente. Você percebe. Sim. Tá, então tá bom. Entendeu mais ou menos quais são as estratégias? Porque o marketing trabalha com imagético. Então, quando a gente for trabalhar com escrita de propaganda, as outras histórias também trabalham com a imagem, mas a propaganda, como ela tem que ser rápida e ela tem que ser certeira na mensagem, a gente lê mais rápido as imagens. Mesmo que a gente, na hora, a gente não perceba muito, mas o nosso cérebro capta muito mais rápido. Então, a gente olha aquela figura ali, opa, tem alguma coisa ali que me chamou a atenção. Então, trabalha com o quê? Com as questões verbais e não verbais. É tipo meme, né? O meme também trabalha. Tinha um meme essa semana da Bela Adormecida, sempre tem, fazendo alguma brincadeira. Agora eu esqueci. Sorrir, brincadeira de eu cansada de ficar em casa, alguma coisa assim. Então, o meme também trabalha com imagem. A gente também pode pensar o meme no mesmo estilo de propaganda, só que só que a função do meme é fazer rir. É sempre uma crítica ou alguma coisa, alguma situação cômica que o meme quer passar. A propaganda, ela já trabalha com uma mensagem, ela tem um tema, né? Toda vez que vamos fazer uma propaganda, tem um tema. Olha só, o tema é isso. Como é que eu faço para chegar para as pessoas? Quais são os símbolos daquele universo? E aí, como a gente está falando de bullying, aí a gente tem que ver quais são os símbolos que melhor vai nos remeter a esse tipo de situação. Aí a gente pensou aqui nas redes sociais, o adolescente tem que estar nesse contexto, né? Ou pelo menos uma parte da imagem desse adolescente, e alguém fazendo algum tipo de... e essa mão, né, meio que oprimindo aquele jovem, dá uma significação de abuso. E é isso, a nossa aula hoje praticamente acabou. Ficou claro para você, Vitória? Ficou claro, Alex? Ficou claro? Ficou, Né? para mim ficou. Não que a gente vai trabalhar mais com propaganda, mas vai que, né? Mas eu acho assim, se você vai fazer alguma coisa para você na internet, por exemplo, você tem sei lá, um produto, né? Que você queira divulgar, ou até porque a internet faz a divulgação mesmo, né? Tem muito recurso hoje, TikTok, muitos recursos que a gente pode trabalhar para fazer promoção aí de vídeo, de historinha. Então, antes de fazer, é bom imaginar, pensar. Primeiro, que imagem eu quero passar sobre mim? O que eu quero comunicar com as outras pessoas? Não adianta fazer o TikTok. Tem que pensar estrategicamente o que você pode fazer e por que você quer fazer e qual objetivo você quer alcançar. E a propaganda faz muito bem isso. Ela sabe quem ela quer alcançar, né? Público-alvo, a mensagem, público-alvo e quais são os objetivos. Hoje a aula terminou um pouco mais cedo, 10h11. A gente pode pensar, trabalhar no seu personagem, Vitória. O que você evoluiu aí? Vou parar aqui o stop share, que a gente pode pensar aqui nos 12 passos. Você conseguiu fazer um esqueminha dos 12 passos do herói? Ainda não fiz, professora, porque ontem eu estava com muita dor no corpo inteiro. Tem dia que está cansativo, né? Então, assim, vamos fazer o seguinte, eu vou terminar hoje um pouquinho mais cedo, a sala está praticamente vazia, a gente já também descansa. Esse horário está bom para você? Sexta-feira é a nossa última aula e Tá qualquer dúvida você pode me chamar lá no chat que eu respondo. Tá bom. Tentar, não é para escrever uma história em si, não. Nesse momento, o que gostaria que você fizesse era pegar o seu personagem e fazer no esquema, aqueles 12 passos do herói. Deixa eu pensar, pegar aqui de volta. Deixa eu voltar aqui, propaganda. Não. E também tem algumas ferramentas. Eu não sei se você gostaria de trabalhar também, se você tem interesse de conhecer a ferramenta tem uma ferramenta, existem várias ferramentas, na verdade, que ajuda a gente a escrever. Uma delas é o Celtic, que ajuda o roteirista a escrever. Não sei se você tem interesse. Tem, mas qual que é o nome? Tem um Celtic e eu tenho um aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar então esse aqui para você. Vou pegar aqui o 12 Passos do Herói, mas vou ver aqui uma outra coisa para você. Você tem computador?
Não. Eu tenho que ver se ele tem no formato. Eu acho que o Celtrix tem no formato. Eu vou te passar os links lá no grupo Tá. de. Como é que é? App, né? É. Aplicativo. App que trabalha a escrita, em vez de você formatar, você tem como. Você vai direto, entendeu? Deixa eu ver aqui se eu acho aqui no meu computador, aqui na lista. Eu trabalho com esse aqui no computador. Vou ver se eu acho ele em forma de celular. Pensei que eu fosse de longe. Pensei. Eu falo meio paraibada. Isso Um aí pouco. é o povo aqui que fala comigo, eu acabo pegando sotaque. Eu falo, baby. Essa ferramenta, ela ajuda. Porque quando a pessoa começa a escrever, a roteirizar, se ela for formatar nos moldes que é pedido, dá muito trabalho. Dá muito trabalho mesmo. Então, as pessoas usam mais o aplicativo, porque tem formatação doce, aí tem espaço na esquerda, da direita, enfim. E isso atrapalha. E aí é uma forma de você perceber. Aí ele separa ações, personagens. Esse app, ele é tão bom que ele cria um. Mas é interessante. Tá, não, vou fazer de tudo para abrir ele aqui. Ele tem que abrir, porque eu instalei ele, faz palhaçada. Alex, me ajuda aqui. Alex me ajuda nas tecnologias aqui. Por que esse abençoado não quer abrir? E começar, criar um novo projeto. Não, Abriu? não quero. Abriu, vou mostrar para você. Não ficar travando, porque meu computador, sabe, é belíssimo. Você faz uma coisa, você faz outra, e ele começa a travar. Compartilhar com você para você ver. Ele é gratuito, ele pode baixar, tá vendo? Ainda não apareceu, ainda tá carregando. Abriu. Tá vendo aqui, ó? Ele, sem nenhum projeto, ele abre assim, ó. Menu, começar, aí vem aqui do lado pesquisa, cartões, roteiro. Aí a gente começa um projeto do novo, a gente bota criar projeto. Se eu tivesse um outro projeto aqui, eu botaria abrir projeto, mas aí eu vou criar do zero, criar projeto. Aí vou dar o nome do meu projeto. Vamos dizer qual é o nome o título do teu filme? Seria esse do médico, né? Mas não tenho o título ainda. Vamos inventar qualquer coisa só para. Depois a gente pode mudar, só para a gente brincar aqui. Vamos dizer, filme de médico. A gente já. Aí, vou botar médico. E pior que eu não tenho um M nesse negócio aqui. Vai ficar com N mesmo, tá? Senão vai dar um problema. Eu tenho que colar e copiar. Aí eu vou aqui criar. Não sei porque só o M não funciona. Criou e está carregando e vai abrir o roteiro. Espaço para o roteiro. Tá vendo? Aí ele vai pedir o nome do roteiro, cabeçalho, mas não precisa não, prefixo da cena, não. Vamos começar a contar a história. Tem aqui só para personagem, você pode adicionar personagem. Sinopse, roteiro. Vamos direto para o roteiro. Folha de rosto. Folha de rosto é a primeira folha do nome do roteiro. Até aqui, filme de médico. Gênero. Meu gênero é drama, né? Autor. Vitória. Vitória. Adicional não tem, contato, aí você bota o telefone, eu vou inventar aqui. 21 99999, ano é 2021. Ok. Logline seria uma frase sobre o que é sua história. Aí você poderia botar aqui. A minha história é sobre um médico que sofre uma doença grave. No roteiro. Estamos no roteiro. Eu não gosto dessa formatação escura, não. Deixa eu ver aqui, Alex. Como é que eu... Alex, você está enxergando bem aí? Você? Você está vendo bem, Guimarães? Vocês estão vendo bem? Eu não gosto dessa. Muda para mim aqui essa formatação. Eu esqueci porque tá. Tem lá, é porque eu quis mudar aqui para ficar mais bonitinho, agora eu não gosto dessa cor, eu gosto da cor branca. Vamos aqui, eu estou aqui na página, tá? Tirar isso aqui da minha cabeça. Aqui em cima eu tenho remover. Aqui é mostrar o painéis, isso a gente não vai mexer. Isso aqui é voltar, se eu escrever alguma coisa errada, e isso aqui é voltar a última cabeçalho. Aqui, se eu clicar aqui, ó. Todo roteiro começa com uma cena, ação, cabeçalho da cena. Vou botar aqui o cabeçalho. O roteiro, eu tenho que dizer se ele é interno ou externo. A ação é interna ou externa? Interno, tudo se for dentro de casa,
dentro de uma loja. Vamos dizer que ele está no hospital. Então, a cena é interna. Uma cena que seja no hospital, interna. Mas em que lugar, né? Porque assim, aqui, qual é o lugar que esse... uma cirurgia? Vamos imaginar numa cena, Guimarães? Uma cirurgia. Sala de cirurgia ou ele está na sala... Hã? Na sala de cirurgia? Então, vou botar aqui, ó. Sala de cirurgia. Aí eu boto aqui, sala de cirurgia. Aí eu vou dizer aqui, essa ação acontece no dia, na noite, na manhã, na tarde, no mais tarde, no dia próximo. Qual é a hora que está acontecendo essa cirurgia? De manhã. Manhã? Então eu boto dia, tá? Fiz o cabeçalho, tá? Isso aqui, toda a cena vai vir um cabeçalho. Voltei. Agora, tá vendo que ele tem um xizinho? E aqui em cima mudou para ação, ó. O que era escrito xizinho estava cabeçalho, né? Aqui eu posso mudar. Toda vez que eu quiser mudar aqui, eu posso mudar. Aqui eu posso ou descrever a ação, o cabeçalho, personagem ou diálogo. A gente vai para ação. Qual é a ação que está acontecendo? O que ele está fazendo na sala de cirurgia? A gente vai apresentar pela primeira vez nosso personagem. Qual é o nome dele mesmo? Tomás. Tomás. Ah, mas tudo tem M. Eu vou ter que arrumar um jeito de botar esse M, sim. Senão vai ficar escroto. Vai ficar Tonais. Por que eu não comprei um teclado? Tem um teclado sobrando aí, não, Alex? Devia ter pego esse teclado. Ah, foi. Gente, é terrível. Eu descobri que tem várias palavras com M só porque o meu computador estragou o M. Vou colar e copiar. Aí não tem mais problema. Ctrl+C. Tomás, geralmente é sempre maiúscula. Então, Tomás inicia... Toda vez que a gente ia apresentar o personagem, a gente inicia maiúsculo, tá? Tomás, quantos anos? 28. Mais 28. Ele é branco? Sim. Como é que ele é fisicamente? Branco. Como ele é fisicamente? Cabelo Baixo, curto, alto. escuro, altura média. Mediana. Cabelos negros, bem escuros. E estatura média, estatura mediana. Alguma característica psicológica que tem cabelos escuros e olhos atentos? Aí a gente pode colocar aqui, ó. Cabelos escuros, estatura média, olhos atentos. Ele está vivendo numa situação de aflição? Ele está passando Sim, mal? Como é mas que ele está? ele nessa está cena? passando mal porque é uma situação de desespero, por ser uma cirurgia. E ele tem asma. Então tá. Olhos atentos, rosto sudorizados. Não, vamos usar assim. Olhos de desespero, pronto. Olha desesperadamente, bora. Ele olha desesperadamente para o paciente, né? Paciente no leito. E ele segura a bombinha? De vez em quando ele bota a mão na bombinha, faz que pega e desiste? Não, ele pega... De tempos em tempos, segura a... ele pega Pode ser de tempos sua em bombinha, mas ele não bota no rosto, né? Será que ele tem como botar na cirurgia de tempos em tempos? Ele tá sempre fazendo assim? É isso que você quer mostrar? É. Ou ele fica ali, ele tá ali passando mal porque ele tá ali na cirurgia, tá manuseando o material? Não, ele fica toda hora usando Imagina, a bombinha. então ele não tá com a mão toda ocupada, porque imagina ele ali, ele de alguma forma ele dá uma parada de tempos em tempos. Vamos lá. Ele pega a sua bombinha de tempos em tempos para aliviar sua asma. Temos uma cena aqui. Ele está sozinho na sala? Não. Não, né? Não. Duas enfermeiras? Quantas enfermeiras acompanham? 3. 3 enfermeiros. Aí a gente vai descrever as enfermeiras. O acompanha. 2 mulheres, 2 homens? Como é que são esses enfermeiros? São 2 mulheres e um homem. Tá. Uma mulher. Vamos imaginar como é essa mulher? Porque tudo no roteiro a gente tem que explicar bem, característica. Uma mulher, ela é velha? Vamos dizer que ela seja mais diferente? É branca? Ela é negra? Ela é negra. Uma enfermeira. Uma enfermeira negra, corpulenta ou magrinha? Magra. Uma enfermeira negra, magra,
estilo? Então, ela tem um estilo porte atlético? Uma negra Sim. magra, tá bom. Uma enfermeira negra magra. Como é que ela não tem muita relevância aqui, mas de qualquer maneira a gente tem que explicar que é uma enfermeira negra magra, a não ser que ela seja coadjuvante nessa história dele. Por isso que é bom, sempre antes de começar a história, a gente ter mais ou menos delineado quem são os nossos personagens, quem são os nossos aliados, quem são os nossos adversários. Aqui um dos enfermeiros pode ser o grande adversário, de repente tentar sabotar ele na hora que ele faz cirurgia. 3 enfermeiras o acompanham. Uma enfermeira negra magra, ágil, vou botar aquela que ela é ágil e atenta. Porque é ela que está passando, vamos dizer que ela seja a instrumentadora. Um homem, um enfermeiro. Se a gente quiser também botar nome neles, a gente pode botar. Uma enfermeira negra atenta. Aí a gente pode botar aqui Dona Sueli. A gente não disse quantos anos ela era jovem. Qual é a idade da enfermeira? Quantos ela tem? Ela é mais jovem que Thomas ou ela é mais velha que Thomas? Ela é mais velha. Meia idade. Vou botar uma enfermeira Aí bota assim. Bota uns 40. A gente pode representar entre parênteses, assim, ó. 40, negra, magra e ágil e atenta. Um enfermeiro, como é que ele é? Baixo. Aqui a gente tem que colocar baixo, aí também fiz errado, tinha que ser tudo em maiúsculo. Estou apresentando o personagem. Enfermeiro, baixo, aí bota minúsculo. Depois a gente, que mais? Baixo. Como é que ele tá tranquilo, ele tá agindo de boa, ele tá dormindo no ponto, como é que ele tá nessa cena? Ele pode estar cansado, aparentemente com aspecto cansado. Como é que você imaginou esse enfermeiro? Aparentemente cansado. Já quase desistindo. Tá, aparentemente cansa. Vai ver que ele veio de outro plantão. Cansado, 2 exaustivo, plantão. Isso aqui é dica para quem? É dica para o que está acontecendo na cena. E até para o maquiador, que vai fazer uma maquiagem aqui com ele com um olho mais fundo. Então, nós temos uma negra, uma mulher negra de idade média, ágil e atenta, né? Ela está ali no pique. Tem esse enfermeiro baixo, aparentemente cansado, e o outro está como? Enfermeiro 2, vou botar aqui, enfermeiro 2. Enfermeiro 2, como é que ele está? O que ele está fazendo? Ele pode estar do lado do né? Ele está observando os batimentos cardíacos do paciente. Enfermeiro 2, isso. Monitora. Deixa eu botar aqui no minúsculo. Monitora os batimentos cardíacos do paciente. Como é que a gente vai descrever o paciente? Como é que é esse paciente? Pode falar também. Vemos um paciente. Como é que é esse paciente? Ele está sendo cortado, o paciente, ele está dormindo, ele está semi... Ele está sedado fazendo um transplante de rins. Sedado, sendo... Como é que é? Cortado? Acho que eu não sei falar. Citurado. Vemos um paciente. Como é que é esse paciente? A gente não escreveu o paciente, tem que botar maiúsculo. Paciente de quantos anos? 18. 18? Ele é jovem. Transplante de rins, 18, sedado. Como é que ele é? Ele é magro? Ele é alto? Ele é forte? É magro, alto. Bem magro, vamos dizer, magérrimo. Porque 18 anos, magérrimo. Vírgula. Acho que a altura não importa muito aqui não, mas ser magérrimo sim, porque daí uma alta carreira. Sendo sedado, acho que tem errado aqui, deixa eu ver se eu estou escrevendo sedação, acho que estou na dúvida agora. Aí eu vou perguntar aos pais, o que é o Google? Não, tá errado, é com essa. Sabia que tinha alguma coisa errada. Sendo sedado para o procedimento de uma cirurgia nos rins, não é isso? Ok. Que vai que o cara da arte tem que providenciar o rins. Estou pensando aqui
Porque na cena, se tiver que aparecer o rins, tem um pessoal especialista que o cara da arte, o diretor de arte, que é as pessoas que fazem todo o cenário, que constrói toda a cena, vai que ele precisa mandar fazer um rins. Ele não vai usar o verdadeiro, vai usar algum objeto parecido com isso, entendeu? Se for necessário. Aí o diretor discute depois lá com o produtor se tem necessidade deles fazerem. Vai mostrar a cirurgia, vai mostrar. Não tem na cena de médico, a gente vê, né? O médico assim, com aquele bisturi cortando, né? Uhum. Fininho. E aí a gente vai ver. Aí, aqui dali tudo é um boneco que eles fazem, né? Tudo ali é fictício, então pode ser que tenha essa cena. Então, a gente já descreveu os personagens. Os personagens são todos em maiúsculo, aqui eu coloquei errado, tá? A enfermeira acompanha. A enfermeira 1 tem que estar em maiúsculo, a enfermeira 2 tem que estar em maiúsculo, entendeu? Entendi. Enfermeira até pode ser um só, mas enfermeiro 1, vou botar aqui já que eu fiz 2, enfermeiro 1. E aí a gente já pensou na cena. Então está acontecendo que Thomas está num momento dramático de uma cena em que ele precisa operar o paciente, mas ele está sofrendo com a asma, não é isso? E assim, toda hora isso aí é movimentado. Agora, o que é mais interessante, que a gente já descreveu a cena, que é o paciente que está sendo preparado para uma cirurgia no rins, a gente pensa agora no diálogo. Aqui foi ação, né? Lá em cima, você está vendo a setinha que eu tô mostrando? Tô. Tá. Aí, ó, você clica aqui em cima e agora tem um diálogo. A gente parte para o diálogo. Opa, não, volta. Vou descer aqui, dei um parênteses, e agora eu vou para o personagem. Quem é o personagem? Vamos imaginar que eles estão falando. É o Thomas que começa a falar? Que tipo de diálogo pode se estabelecer aqui? Ele pergunta pro enfermeiro. Quem pergunta? Thomas? Sim. Então vamos lá, Thomas, né? Ó, você vai ver que o computador depois ele vai toda hora apresentar Thomas e diálogo. O que ele fala? O que ele realmente fala? Ele chama pelo nome? A gente não estabeleceu um nome para os enfermeiros. Mas pode colocar agora. Uma ideia então de nome para o enfermeiro 2. Como estão ou como está o paciente? Ele vai falar com o enfermeiro 2, o enfermeiro 2 está monitorando os batimentos cardíacos. Ele está verificando o batimento. Como está o... vamos botar o nome dele, enfermeiro 2. Vamos dizer assim, Carlos. Depois vamos botar aqui, enfermeiro 2, enfermeiro Carlos. Enfermeiro Carlos monitora o batimento cardíaco. Tá vendo? Carlos. Bota aqui. Como está o batimento do coração? Como está o batimento... é mais rápido, né? Do paciente. Ele quer saber logo. Aí, quando eu dou enter, pula para ação. Mas eu quero continuar o personagem. Eu quero essa resposta. Aí eu vou botar o Carlos, né? Aí o Carlos vai dizer o quê? Está normal? O paciente está sofrendo? Como é que está? Essa operação está sendo difícil? Como é que está o batimento dele? Está normal? Está normal. Pode ser que mude depois, né? Numa situação mais à frente. Está normal, doutor. Está normal, doutor, né? Doutor Thomas. Que aí a gente já sabe que é o Thomas. Doutor Thomas. Está normal, doutor Thomas. Podemos prosseguir. Não. Deixa eu fazer. Aí, o que o Thomas diz? Thomas fala mais alguma coisa? Ou é o Carlos? Ele perguntou para o Thomas. E o que ele vai perguntar mais? Ele tem que se comunicar ali com aquelas pessoas. A enfermeira na instrumentadora? Passe, por favor, o bisturi, Ângela. Né? Pode ser. Um nome para enfermeira. Vou botar aqui, lá em cima, o nome. Ângela. Eu estou botando Ângela. Quer botar o nome? Quer dar uma homenagem à sua mãe, seu pai, seu tio? Pode ser Ângela? Ângela 4. Vou botar lá, não é ação. Aquele clica com ação. Ângela. Não é Ângela. Que fala é ele. Eu, hein? Thomas. É ele que fala. Aí eu boto lá no personagem de novo. Ó, tá vendo? Eu só escrevi aqui, ele já me dá, ó. Mas não é ele, é o Thomas. Palhaço. Aí, ó, tá vendo que ele me dá opção? Uhum. Isso economiza a minha escrita, porque um roteiro assim tem mais de 100 páginas. Isso facilita toda a minha escrita. Thomas. Ângela. Aqui ele já não dá de novo.
Só dá lá em cima, lá onde tem o personagem. Ângela, me passa o bisturi, por favor. Vamos dizer que ele é bem educado. Uma das características dele é a educação. O que mais que a gente pode falar? E aí a Ângela... Vamos botar a ação agora. Qual é a ação que se estabelece? Tá tudo normal? Vai acontecer alguma coisa com esse paciente? Ângela pega o bisturi, dá na mão do Thomas. Então, Ângela pega o bisturi e dá nas mãos de Thomas. E o que ele faz? Professora, Ele pode começar a cirurgia? Pode. E Thomas inicia a cirurgia. O que você falou? E Thomas inicia a cirurgia. Você pode fazer isso depois, eu só estou aqui. É só para você saber mexer no programa. Ângela pega o bisturi e dá nas mãos de Thomas. Thomas inicia a cirurgia. Eu vou botar aqui uma ação. O sinal. Ih, gente. O sinal, vamos dizer, o sinal dos batimentos. Eu não sei nem como é que fica. O sinal dos batimentos na máquina. Máquina altera, ficando cada vez mais acelerado. Ficando cada vez mais acelerado. Thomas entra. Thomas, vamos lá. Thomas, a asma dele fica mais intensa. A asma de Thomas também se torna crítica. Entendeu a brincadeira? Enquanto o paciente lá está passando mal, acho que toda vez que ele está com aflição, acho que a asma aumenta ainda mais, porque deve afetar ele em sentido emocional. Entendi. E é isso. Aí vamos dizer que acabou essa cena. Toda vez que acabar uma cena, essa aqui é a cena. Vamos dizer que ele fica mais acelerado, desmaia, não sei se desmaia. Vamos dizer que o enfermeiro, a gente deu ação para o Carlos e para a Ângela, né? Faltou um. O cara que está cansado, ele vai desmaiar, o que acontece? Vamos fazer uma brincadeira? O enfermeiro, como é que a gente pode botar o nome dele? Rian. O enfermeiro Rian. Vou botar ele aqui de novo, que ele é o que está cansado. O enfermeiro baixo cansado, exaustivo do plantão. O enfermeiro Rian. Vou botar aqui o nome dele maiúsculo. Rian. Eita. Rian. Nem falei a idade. Quantos anos ele tem? Ele é jovem? Tem 30. 30 anos. Rian, 30 anos, baixo, aparentemente cansado, do exaustivo trabalho. Rian desmaia repentinamente, causando um maior... Não, nem precisa, né? Que quando ele cai, a gente já sabe que causou transtorno. Os demais, os Thomas e Carlos, vamos lá, Thomas, Carlos e Ângela continuam o seu trabalho. Alguém... O que a gente pode fazer? Sei lá, vou botar aqui o Carlos, empurra com o pé, sei lá. O Thomas empurra com o pé o Rian, o canto para não atrapalhar. Ele não vai socorrer o cara. O paciente está quase morrendo. Ele está tendo uma crise asmática. O enfermeiro desmaia. Sinto muito ser feito. Não ajuda. Ele é deixado de lado. E Thomas o empurra com o pé. E aí vai, a gente pode viajar aqui, tá bom? Então é isso, tá vendo o trabalho do roteirista, do escritor roteirista? Era mais ou menos para aqui, tudo aqui, ó, cabeçalho. Se eu mudar aqui a cena, vou mudar a cena, tá? Criar um outro cabeçalho, um outro dia. Não, peraí, volta aqui que ele entendeu que era isso aqui. Cabeçalho de cena. A interna dia, vamos dizer que ele foi tomar um café. Depois dessa cirurgia, ele foi tomar um café. Externa, cafeteria do
hospital. E é dia, porque é continuidade dessa cena. Eu só criei isso aqui para você. Olhando aqui para o seu lado esquerdo, né? É teu lado esquerdo, eu acho. Aqui tá vendo que ele está dividindo por cenas? Interna, cena 1, cena 2. Tá percebendo? Se eu me arrepender e quiser jogar fora, eu clico aqui. Eu seleciono, eu clico aqui. Isso aqui eu mudo o modo, aí você vai brincando aqui. Mas eu já mudei, já fiz o cabeçalho e aqui eu vou botar a ação. E é isso, e vai escrevendo, escrevendo, escrevendo até ter uma história com todas essas nuances. Por isso que antes de sentar aqui, é bom sempre pensar. Aqui, plano 1. Isso aqui é transição, é quando a cena vai de uma cena para outra, acaba essa cena. Isso aqui é uma cena sequência, a mesma cena está acontecendo, sendo que ele sai do. É bem sucedido, está lá na cafeteria, e aí a gente vai saber se ele teve êxito nessa cirurgia ou se houve um fracasso. Aí a gente pode colocar aqui na cafeteria ele conversando com outro enfermeiro, aliviados, né? De repente aquele que desmaiou ali tomando café, se resguarda. Mas é isso, entendeu? Aí, quando eu fechar aqui, isso aqui vai ficar salvo. Quando eu fechar aqui, tudo que eu escrevi fica salvo. O interessante aqui são os cartões. Eu gosto dos cartões. Aqui, deixa eu ver. Nos cartões eu posso desenhar os meus personagens. Deixa ele responder aqui. Tá vendo? Isso aqui eu posso... Tá vendo? Na cena 1, eu faço um resumo. O que acontece na cena 1? Olha, cena 1, cena 2, tá vendo? Eu faço um resumo para quando eu não preciso o texto todo para saber o que aconteceu em cada texto. Na cena 1 acontece isso, na cena 2 acontece aquilo. Eu boto aqui em simplesinho, assim, tipo... Escrever aqui, vamos lá. Como é que eu faço para escrever? Eu uso mais o sistema de converter para pasta, edificador, editar. Aqui, na edição eu boto aqui. É cena 1, cena 1. Não, essa é cena 2, eu estou escrevendo cena 2, tipo aquele mundo. Cafeteria do hospital. Thomas conversa. Como é o nome do Rian? Com Rian sobre o sucesso da operação e brinca e zoa, zoa o enfermeiro sobre seu desmaio. Ele pode brincar ou ele também pode dar uma bronca. Salvei. Tá vendo? Ó, a cena 2, eu tenho um resumo. Eu vou criar o diálogo quando eu voltar para lá pro meu texto, mas eu tenho um resumo. Voltar pro roteiro, tá vendo? Isso me ajuda a eu ter o controle da minha história. Aí, se eu quiser mudar alguma coisa que eu achei que não bateu, não tá fazendo sentido essa cena, é melhor ele dar um esporro em vez dele brincar, eu volto aqui e mudo e volto lá no cartões e mudo. A estatística, ele vai me dizer quantidade de cena, quantidade de locação e quantidade de elenco e personagens que eu tenho na minha cena. As ferramentas aqui eu não sei, não uso. Eu uso mais o roteiro. E aí eu tenho o início de uma história. Fechar aqui vai salvar. Menu é o quê? Menu. Eu posso abrir um outro projeto. Eu vou salvar o projeto, tá vendo? Login, salvar projeto. Salvei. Se eu quiser importar, exportar, se eu quiser botar PDF para mostrar da pessoa, eu quero enviar minha história para a professora ver como é que ela está. Eu clico aqui em exportar e eu coloco aqui o formato que eu quero exportar. Eu quero em PDF, exportar em PDF. Ele vai criar um arquivo no meu celular em PDF e eu posso mandar para as pessoas lerem. Fechar aqui e vou parar de... Vou achar aqui um roteiro. Aqui para a gente ver realmente um roteiro. Já que a gente está aqui, esperando só ele fechar. Conseguindo ver? Tá? Aqui. Tá vendo? Aqui tá em PDF, viu? Isso é um roteiro que eu fiz. A troca e o troco. Tá vendo? Escrito por Regiane Neves. Você vai colocar tudo isso. Isso aqui é a capa do roteiro. Primeiro tratamento. Significa que eu só abri esse texto uma vez só. Aqui meu e-mail. Aí todo o roteiro vai começar com esse feidinho. O próprio programa coloca feidinho. Aqui é o cabeçalho que eu estava mostrando para você. Interno, loja de eletrônica, balcão. Balcão de atendimento, dia. Balconista, 25 anos, cabelos e blusão engomadinho, limpa o balcão com espanador. Ele cantarola uma musiquinha com leve sorriso nos lábios.
Um cliente, 45, entra na loja e se dirige ao balcão apressado, carregando uma embalagem na mão. Ele abre a embalagem e põe uma caixinha de som semelhante ao da vitrine. O balconista para e a cantoria assume um olhar sério. Aí o diálogo, tá vendo? Isso aqui é tudo... A primeira vez que o personagem aparece, ele está em maiúsculo, eu faço uma pequena descrição dele. Vê que ele está cantarolando, mas ele fica sério quando entra o cliente. Balconista. Pois não, senhor cliente. Boa tarde, meu querido. Eu queria trocar essa mercadoria. Balconista. Por qual motivo, senhor? Cliente. Esse aparelho está dando defeito. Balconista. Infelizmente, não poderia ajudá-lo, senhor. Cliente. Por que não? Isso aqui significa que ele interrompeu. O cliente falou em cima da fala dele. Por que não? Porque o senhor mesmo falou, este produto está com defeito. Como assim? Eu comprei aqui a semana passada. Cliente. Bom, eu não te reconheço nem mais gordo, nem mais magro. O cliente pega de sua blusa uma notinha e balança na frente da cara do balconista. Ele pega uma notinha e balança assim. E esta nota, o senhorinho reconhece? O balconista pega a nota e verifica que é da loja. Devolve a nota e o produto e continua com cara de paisagem. Enfim, como eu disse anteriormente, não posso fazer troca de coisa com defeito. Cliente, como não, seu desgraçado? Por acaso sou obrigado a ficar com essa porcaria? No balconista. Em primeiro lugar, não aumente a voz comigo. Em segundo, não é de bom tom o senhor difamar nossa loja dizendo que vendemos porcaria, porque não vendemos produto de segunda linha. O cliente vende, sim, estou vendo um bando de bugiganga na vitrine. O balconista. Mas não estão com defeitos. Sabe por quê? Porque não trocamos produtos com defeito. E se o senhor está vendo que a loja só vende coisas falsificadas, por que o senhor comprou? Isso só prova a sua culpa. E por esse motivo é não, para o senhor aprender a comprar direito. O cliente se exalta e agarra o colarinho do balconista, que parece se acovardar. Cliente, seu bostinha, vamos parar de piadinhas e trocar esta merda logo, ou eu vou te dar uma... Então, tá vendo aqui? É só uma exemplificação. É um texto, é um cômico, o cara vai trocar a mercadoria e o balconista fica tirando um sarro com a cara dele. Entendeu mais ou menos, Vitória? Entendi. Como é que vai se construir a história? Então, por isso que eu estou pedindo os 12 passos. Porque se eu tenho mapeado os 12 passos do herói que eu vou fazer, se bem que essa história é pequenininha, é curtinha, vou falar sobre na sexta-feira de histórias curtinhas. Isso é uma esquete, tem 7 páginas. É um micro curta, né? É muito assim parecido com Porta dos Fundos. Você já viu Porta dos Fundos? Não. Porta do Fundo é um grupo que só faz piadas de internet. Eles ficaram muito famosos fazendo pequenas piadas zoando. Amanhã, sexta-feira, eu vou mostrar para vocês algumas cenas, para vocês rirem um pouquinho. Então é isso, se você tem mais ou menos esquematizado, primeiro, quem é o seu personagem? Quem são seus aliados? E o que a história está contando, fica mais fácil na hora de você ir inventando a história. Ah, essa cena acontece isso. Antes de fazer o roteiro, você pode fazer uma lista de ações de tudo aquilo que o seu personagem vai fazer, mapeando naquela situação. O chamado aventura, o obstáculo 1, o obstáculo 2, aí você vai criando. Você pode fazer por esse esquema, você pode fazer de cabeça, mas é importante você saber o fim da sua história. O que você quer contar, por que você quer contar essa história, entendendo essa relação dele, desse conflito. E é isso, eu vou te passar o Celsius, que tem como baixar no computador e tem como ficar online. Então, não precisa salvar no seu celular. Professora. Ele pode vir em inglês, mas assim, é um explicativo. Professora, a senhora pode me mandar essa história que a senhora fez? Pode Eu achei falar. interessante. Do rapaz? É. Do teu? Não, da senhora. Tá. Esse daqui, da troca e o troco, como exemplo? É. Tá. Vou te mandar. Na verdade, eu tenho que mexer nele de novo, porque eu vou fazer algumas alterações, mas é basicamente isso. É bom que você tenha um exemplo. É ele brincando ali o tempo todo. Brincando não, como é que eu pensei essa história? Comecei essa história porque eu fui trocar um negócio aqui em casa e o vendedor não queria trocar de jeito nenhum. E o problema... E aí eu fico com tanta raiva que eu escrevi essa história. E é assim, o cara está acostumado a vender produtos, né? O vendedor vende. Só que ele não faz troca de produto estragado, mas a obrigação do cliente, não, a obrigação da loja é trocar se estiver estragado, óbvio, né? É o direito do consumidor. E a brincadeira toda do roteiro é isso.
é que o cara chega na boa para trocar a caixinha que está estragada e ele vai, sabe, tirando sarro com ele. Não, aqui não vem estragado, não. Aqui não é aqui, não. Aqui nós não trocamos nada estragado. E aí o cara vai se irritando, vai se irritando, vai se irritando, e vai chegar um momento que ele meio que desiste. Aí você, quando você ler a história, você vai entender. Que é uma das possibilidades, eu acho interessante para quem gosta de escrever, começar a mexer nesses programinhas de escrita, sacou? Vou mandar assim para você. Vou mandar só para você, tá bom? Tá bom. Então, tchau. Eu vou terminar 15 minutos antes. Vou pesquisar aqui o programa para passar para você lá no grupo.